Então, vamos dar sequência do assunto que nós vimos desenvolvendo anteriormente, no primeiro momento do nosso encontro de hoje, onde nós estamos trabalhando as bem-aventuranças, dentro do tema dos 15 princípios básicos, que é o segundo tema, que é Jesus, e nós estávamos conversando sobre o perdão dentro da quinta bem-aventurança, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, receberão misericórdia, terão também misericórdia. E estávamos trabalhando aqui o versículo 14 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala: se vós não perdoardes aos homens as ofensas cometidas a vós, contra cada um de nós, Deus que está no céu, no nosso céu íntimo, no nosso campo íntimo, porque Deus não está no céu, Deus está aqui dentro de nós. Deus que está no céu, o céu íntimo de cada um, também não perdoará você. Se você não perdoa a ofensa dos homens, Deus não perdoará você. Mas se você perdoar, Deus também te perdoará. O que ele está falando? Enquanto não reconciliar-se com esse conflito, não haverá paz íntima. Aí nós voltamos na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre em espírito? Aquele que cultiva, se esforça em cultivar em si a humildade. E para a gente reconciliar-se muitas vezes com os nossos inimigos, nós precisamos de exercício de humildade, para que a gente possa chegar na segunda e ficar consolável. A gente percebe que uma é dependente da outra, uma cada bem-aventurança é dependente um da outra. E nós estávamos trabalhando os passos para a gente chegar no perdão, que não é um estalar de Deus. Vimos primeiro que é necessário a gente entender o meio onde estamos inseridos como espíritos, entender essa diversidade, e vimos também que nesse choque de diversidades, de individualidades, geram atritos, e que por sua vez geram conflitos, e que por sua vez geram mágoas, e que por sua vez geram ressentimentos. E que nós, há muitos anos, muitos de nós vêm ressentindo os efeitos de um evento que nos magoou há 30, 40, 50 anos atrás. Tem pessoas que têm almas que desencarnam, levando para o plano espiritual essa mágoa no coração, que além de dar trabalho para si e para as pessoas com as quais convive aqui, retorna ao plano espiritual. Nós vamos dar trabalho lá também, porque nós vamos carecer da ajuda curadora do lado de lá. E isso, assim como nós somos respeitados aqui na nossa obrigação de nós fazermos esse trabalho de reconciliação, quando no plano espiritual também a bondade divina, os recursos divinos nos socorrem, mas não conseguem nos consolar se nós estivermos ainda com o coração estancado na água. Então nós estaremos nos sentindo num verdadeiro inferno do lado de lá. Esse aqui também, porque inferno não é lugar, é estado de alma. Por isso que Jesus fala: Deus que está no céu íntimo. Quando tivermos essa individualidade e eu estiver em conflito com a outra individualidade que é Deus, dentro de nós estará instalado. Isso aqui tem nome, chama-se necessidade de perdão, de resolver isso, de solucionar isso dentro de nós. O terceiro passo, então, é a gente ficar anos e anos ressentindo isso, justificando na nossa imensa rebeldia. Mas também, há 30 anos atrás, ele sabia que eu era rude e que eu não tinha entendimento para entender isso, mas ele fez isso comigo. Então são manifestações de rebeldias, embora a nossa consciência nos cobre por causa do íntimo, mas no nosso orgulho e no nosso egoísmo, nós começamos a nos rebelar contra o ofensor.
e contra, em um grito de rebeldia, nós começamos no processo de autojustificação, querendo fugir da oportunidade da reconciliação, querendo fugir do grito que está dentro da nossa consciência, de que nós precisamos resolver isso dentro de nós, esse conflito, porque senão nós não caminharemos como devíamos. Por isso que Jesus fala, né, que é o ponto fundamental, que é o pré-requisito de continuar evoluindo. Como? Depressa. Por isso o Evangelho fala, reconcilia-te depressa. Por isso o salmista fala para nós, irai-vos, mas não pequeis. Consulte no travesseiro o coração e sossegai. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, relembrando, recapitulando essa parte dos Salmos que ele conhecia muito bem, porque ele conhecia o Velho Testamento como ele era doutor da lei. Então, relembrando esse Salmo 4, ele escreve aos Efésios: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não permita, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que está falando? Não guarda, não ressinta. O Salmo manda consultar no travesseiro, ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E sossegai, ou seja, aliviai. O que está falando para nós? Nesse choque de realidades, de conflito, desses conflitos que surgem, vamos resolver isso mais depressa, porque senão há um vídeo muito interessante lá do Oriente, de os chineses, um determinado oriental, não sei se é chinês, não sei, mas ele era oriental no vídeo. Então o discípulo dele o questiona sobre a energia dos chakras. E aí no filme aparece assim, um fluxo de água, e aí um fluxo de água assim, simbolizando o fluxo energético, aí ele joga uma folha ali, e a folha vem e estanca o fluxo de água, para ele lecionar para o seu discípulo qual é a consequência do estancamento, e daí a pouco a água começa a derramar e faz aquela zoeira, aquela bagunça. É isso que acontece conosco. Nós somos energia, nós nos alimentamos de energia. O perispírito tem 4 funções, e uma delas é a função sustentadora, organicamente sustentadora, do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual também. Quando nós retornamos ao plano espiritual com esse desequilíbrio no nosso corpo espiritual, com o qual nós entramos no plano espiritual após o desencarne, que esse é a nossa identidade lá, é o nosso perispírito, ele estará lá também contaminado pela deficiência energética gerada por essa interrupção desse fluxo energético. Porque esse fluxo energético, ele está no perispírito, é uma função do perispírito. Então, quando nós desencarnamos, nós simplesmente abandonamos os plexos, mas os chakras continuam funcionando no perispírito. Os plexos é a região física do corpo onde a atuação energética dos chakras no nosso corpo físico. Cada chakra tem uma responsabilidade por um plexo. Então, quando nós desencarnamos, nós simplesmente descartamos os plexos físicos, que é a região física, mas o nosso perispírito continua em deficiência energética, e nós entramos no plano espiritual em péssimas condições físicas, porque o perispírito também é físico, exatamente pela mesma causa. Isso é efeito energético da nossa estrutura física. Então, quando nós não conseguimos conviver bem com isso, gera conflitos em nós, que por sua vez gera esse estancamento, simbolizado por essa folha que o mestre jogou lá para ensinar para o seu discípulo as consequências desse estancamento, que é exatamente. Aí nós vamos entender que há interrupções no fluxo sanguíneo através dos coágulos, assim como há coágulos energéticos também. E os coágulos energéticos são os nossos ressentimentos, as nossas mágoas mantidas pelos nossos ressentimentos. Nós ficamos ressentindo aqui. Então, outro passo, nós falamos que o primeiro passo é entender essa realidade,
na qual nós estamos inseridos, para que a gente saiba se situar nesse contexto, que a gente saiba onde está pisando, até de que forma nós devemos conviver uns com os outros. E o nosso manual de instrução para isso é o Evangelho. O Evangelho é o investimento de Jesus sobre nós para nos capacitar no campo das relações interpessoais, das nossas relações conosco mesmos e com cada um, com o nosso próximo. E desenvolver essas habilidades, utilizar esse manual de instruções para utilizar o principal dos nossos patrimônios, o nosso maior patrimônio, que é a nossa própria vida, porque a gente utiliza os manuais de instruções aí para os patrimônios materiais que a gente compra, adquire, mas para a nossa vida, que ele vem oferecido de graça, por Jesus, nós não temos nos esforçado para utilizar. Então, o segundo passo é esse choque, essa mágoa, e aí o terceiro é esse ressentimento que nós vamos cultuando, sentir várias vezes, com a mesma intensidade. O quarto passo é essa rebeldia que a gente cria dentro de nós, de querer se justificar, mas chega no momento que entra o quinto passo, que é cair em si. Quando a gente verdadeiramente, pelos choques da vida, pelas necessidades, pelas oportunidades, pelas cobranças da lei de causa e efeito, chega uma criatura chamada irmã dor, se é que a gente pode chamar de criatura, né? Chega a dor, para mexer conosco lá no íntimo, onde nada mais conseguiu chegar em termos de intuições, em termos de avisos, em termos de meditações. Aí chega a dor, para levar cada um para dentro de si e para promover a mudança que precisa ser feita, que foi tentado de todos os meios, porque antes de chegar à dor, todas as tentativas são feitas sobre nós. Aí a dor nos faz cair, cada um cair em si. Esse cair em si é tomar consciência disso tudo, porque nós convivemos com esse conflito dentro de nós, e muitas vezes nesse nosso processo de fuga de nós mesmos, nós não tomamos consciência, e às vezes quase sempre tem sido necessário a dor para nos chamar para nós mesmos. É o processo do cair em si, e aí é um novo momento em nós, é um novo estágio do perdão, dessa prática de caridade, primeiro para conosco mesmos, para que a gente se capacite a ser caridoso com o outro, na essência da caridade. E para isso, entra o sexto passo, nós estamos contando aí, entra o sexto passo, que é redimensionar o evento, ressignificar o evento gerador disso tudo. Aí entra o segundo item do sentido da palavra caridade, segundo eu entendi Jesus: indulgência para com as imperfeições dos outros. Aí Jesus vem e fala assim: ama o seu inimigo. Ele sabe que nós não damos conta de tratar o nosso inimigo como nós tratamos o amigo, mas ele está falando assim: pare de ressentir-se agredido, para de ressentir a agressividade que você dimensionou em relação ao seu inimigo, e para de querer vingar e desejar-lhe o mal. Então Jesus não quer que a gente faça essa transformação de uma hora para outra, e sabe como dar conta disso. É passo a passo. Então, primeiro no campo do pensamento, do sentimento, da emoção, mude, trabalhe a emoção, pare de ressentir a mesma coisa, pare de consumir mais do mesmo, através do ressentimento. Quebre o ciclo. Isso é tudo no cair em si, que a gente fica em ciclo, ressentindo. Quebre o ciclo, ofereça outra face. Não comece a acordar para não permitir que essa ira, que essa mágoa gerada por essa ira, que o sol se ponha sobre ela, segundo a recomendação do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, nós comentamos, mas nós citamos, mas não comentamos.
a passagem do apóstolo Paulo na carta aos Efésios: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ele está trabalhando ao mesmo tempo o salmo, ao mesmo tempo o reconcilia-te depressa enquanto caminha junto, ao mesmo tempo perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então ele está preparando o terreno para que esse amor possa surgir, porque o amor também ao inimigo não surge de uma hora para outra, ele segue passos, ele começa com essa mudança, essa quebra de ciclo. Pare de desejar o mal e comece a desejar o bem, e antes disso entre pelo menos na neutralidade, mas pare de desejar o mal, mas esforce-se por reconhecer nele alguns valores, porque ninguém é tão feio que alguém tem tanta fiura que só tem coisa feia dele. Todos nós temos coisas bonitas em nós também. Comece a enxergar o outro lado, a oferecer a outra face, a buscar a outra face. É isso que Jesus fala no amar os inimigos, nesse quesito perdão. Troque as lentes, olhe diferente para ele e se esforce em sair da indiferença, que é o primeiro passo dentro desse processo, e comece a caminhar no segundo passo, que é: comece a desejar-lhe o bem. Mas não se contente com isso. Na primeira oportunidade que tiver, comece a fazer-lhe o bem. Isso é o perdoar os inimigos dentro de nós e fazer as pazes com o nosso Deus íntimo, com o Cristo interno que todos nós trazemos dentro de nós. Porque há conflitos. Onde existe a mágoa, há conflito com a presença do Cristo. Primeiro ponto, por isso é que ele é pré-requisito. E aí vem aquela necessidade de perdoar. Mas o perdão é bilateral, porque muitas vezes o outro também está magoado conosco. Precisa de guardar essa expectativa de que o outro também tem que nos perdoar? Jesus está falando para cada coração. Ele está falando: faça a sua parte. O outro é único, é diferente de você. E ele também, debaixo do tempo, ele vai ter o seu momento de perdoar. Então o perdão precisa de ser entendido com essa unilateralidade. É responsabilidade pessoal e intransferível nossa. É aqui dentro o que o outro vai. E perdoar é reconciliar-se no sentido de voltar a conviver? Não necessariamente. Nós estamos falando de campo íntimo, é de energia que gera o conflito íntimo, a mágoa íntima. Porque muitas vezes nós perdoamos, mas nós não temos ainda condições de continuar a conviver. Nós ainda não temos condições de confiar, voltar a confiar nele. Vamos dar um exemplo bem bruto aqui. Suponhamos que ele desrespeitou a minha filha ou o meu filho na infância, e eu estou magoado com ele até hoje por causa disso. Só porque eu perdoei, agora o meu neto eu vou continuar deixando com ele? Não. Então não é voltar a confiar de novo. Mas isso então não é perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é redimensionar, é requalificar, é requantificar. Mas é preciso que seja mantido o bom senso. Não tentarás o Senhor teu Deus. É preciso que a gente não tente. Então perdoar não quer dizer obrigatoriamente ter que voltar a conviver, ter que voltar a confiar. Nós estamos entendendo essa linha que divide isso aí bem no nosso campo íntimo? Porque a gente às vezes, perdoar eu perdoo, mas reconciliar jamais. A gente está cansado de ouvir essa expressão, né? Não está de toda errada não. Desde o que a gente entende como reconciliar. Se reconciliar é voltar a viver junto, se reconciliar é voltar a conviver normalmente, nós não temos problema. Perdoar, gente, é aqui no campo íntimo. É o que eu estou sentindo, como é que isso está me magoando. E isso é unilateral, é daqui para lá. Então não tem essa de criar expectativa de que o de lá também tem. Se isso acontecer e houver realmente uma reconciliação e um reatamento, e um processo de reconstrução de confiança, não nos esqueçamos que nós somos imortais,
que o que nós não fizermos aqui nesse campo, não dermos conta, nós teremos outras oportunidades, com muito mais facilidade, desde que nós abramos o caminho, resgatando de nós, tirando de nós essa mágoa que está interrompendo esse processo todo. Alguma pergunta, gente? Então, perdoar não é esquecer. Por que não é esquecer? Porque a memória é do Espírito, nós não esquecemos as coisas. Então, perdoar é requalificar, é redefinir, é redimensionar, é requantificar e se posicionar diferentemente, sentimentalmente, diferentemente de toda a forma que eu tenho me posicionado até agora. Então não é, a gente às vezes quer dar saltos, quer atropelar etapas. E dentro de nós existem etapas, existem fases. Olha o joguinho de computador aí. Você chegar na fase 3, você tem que passar pela primeira e pela segunda. Senão você não vai chegar lá na fase 3. E a gente às vezes se violenta e entra em mais conflito ainda, sem utilizar a inteligência intelectual que nós temos, sem utilizar a inteligência emocional que nós temos e sem utilizar a inteligência espiritual que nós temos, que já temos desenvolvido em nosso benefício, para que a gente quebre esse ciclo de mágoas e de ressentimentos. Perdoou? Perdoei. E se for o inverso? Eu preciso de pedir esse perdão, porque muitas vezes quem magoa somos nós, quem agride somos nós, o agente do evento somos nós. Aí a coisa fica até um pouco mais difícil, porque além disso nós vamos depender do perdão do outro. E se ele não perdoar? Atrapalhou o negócio todo? Não tem importância. Se ele não perdoar, é com ele. Ele é uma individualidade. Ele terá o seu tempo de perdoar. Mas só o fato de nós canalizarmos energias para caminhar nessa direção, de busca da conciliação dessas energias dentro de nós já estamos desfazendo isso tudo. Desfazendo das vezes. Porque muitas vezes e sempre isso tem que ser da intimidade do nosso coração, do nosso sentimento real, verdadeiro, tem que ser honesto. Quando isso é honesto e nós pedimos perdão verdadeiramente e o outro perdoa, nós temos um caminho. Se ele não perdoa, nós temos outro, obviamente. Se ele perdoa, então abrem-se as portas para a reconciliação, naqueles níveis que nós estávamos conversando um pouquinho. Não é esquecer, não é voltar a confiar, não é voltar a conviver. Se isso acontecer naturalmente, que bom, é o que nós já estamos adiantando, avançando etapas. Só que se foi eu que agredi, eu deixei o outro em prejuízo. Não está 0 a 0, ficou um prejuízo lá, ficou uma mácula lá, ficou uma cicatriz lá. Aí entra a última fase para a gente solucionar isso, que é a fase da reparação, que consiste em, além de tirar o espinho do coração do outro, com o nosso pedido de perdão e a nossa proposta de reconciliação, de reparar a cicatriz que ficou lá do espinho e ir lá e colocar uma flor no lugar. Romântico, né? Muito romântico, mas é muito desafiador. Esse estágio se chama o estágio da reparação. Vamos enxergar isso hoje nos nossos processos de reencarnação, porque o perdão, a gente às vezes trabalha ele só aqui no campo da lida física, mas ele se estende, essa necessidade se estende nessa relação entre os dois planos conhecidos da vida.
Muitas e muitas vezes nós fazemos isso e passamos por esse processo, mas não reparamos. Chegamos do lado de lá e identificamos do lado de lá essa necessidade da reparação. Aí nós entramos de novo num procedimento novo, de nova existência, e aí a gente vem para reparar uns com os outros os danos que nós causamos aqui. Porque ficou só no perdão, mas o outro ficou no prejuízo. Se alguém te chamar a caminhar com ele uma milha, vai com ele 2. Então nós somos chamados para a segunda milha. E aí a gente volta para cá como marido e mulher, para um socorrer, amparar o outro. Como mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, pai e filha. Como tio, aquela tia que é devedor daquela alma de tantas reencarnações e que agora ela vem, a tia é mais benevolente para com aquela alma do que a própria mãe, do que o próprio pai, do que a própria família. De onde é que vem isso? De dívidas passadas, de necessidades de no passado ter retribuído, ter reparado, e agora ela vem e oferece em dobro, em triplo, em quadruplicadamente todo o prejuízo, ela oferece em forma de recompensa. Aí nós vamos entender o diálogo de Jesus com Nicodemos. Senhor, se eu lesei, se eu prejudiquei alguém, eu retribuo quadruplicadamente. Aí Jesus fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Que casa? Casa mental. Todos nós somos um Zaqueu, todos nós trazemos um Zaqueu dentro de nós, e todos nós estamos aqui tendo a oportunidade de retribuir quadruplicadamente aqueles que nós ofendemos no passado. Então muitas vezes surge na sua vida uma pessoa e vem te pedir socorro, e você tem condições de socorrê-la, de ampará-la, de sustentá-la naquele momento de fragilidade dela, e muitas vezes você não está fazendo nada mais do que retribuir. Muitas vezes na sua família surge um herdeiro de uma para outra. Virou herdeiro de uma para outra. De onde é que surgiu esse menino, gente? Surgiu de uma gravidez não desejada, mas que agora ele apareceu. De quem que ele é? Ele é do meu filho. Quem que é esse herdeiro? Uai, e o meu patrimônio? Vai para ele? Vai. Nós estamos falando de coisas materiais. E esse herdeiro, ele vem requerer a minha atenção, a minha energia, o meu amor, o meu carinho, a minha afetividade? Vem. Eu devo isso a ele de outros momentos. E a gente passa por isso na vida e não faz essas leituras. E as almas surgem em nossa vida nos processos reencarnatórios, e muitas vezes essa alma que está chegando no nosso caminho, no nosso caminhar, nós a pedimos, nós já a incluímos no nosso planejamento reencarnatório lá. Aí quando chega aqui, a matéria fala mais alto e a gente rejeita aquela criatura simplesmente porque não quer compartilhar com ela o nosso patrimônio. Dá para a gente enxergar isso bem? Então o perdão, gente, ele está nessa solidariedade entre os mundos, e muitas reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. A recomendação de Jesus é essa. Ou seja, não deixe o sol se pôr sobre a sua mágoa. O que é o sol? O sol de cada uma reencarnação. Enquanto você está a caminho com ele, o que ele está falando para nós? Olha, aqui é você e aqui é você. Cada um tem uma caminhada espiritual, mas há momentos que esses caminhos se cruzam, mas se cruza e continua. Quando é que eles vão se cruzar de novo? Sabe-se lá. Então tem que ser agora, porque senão o sol vai se pôr. O que é o sol? O sol do final dessa encarnação vai se pôr, e nós vamos demorar, porque cada um ele tem outros compromissos espirituais, eu também tenho outros. Isso vai demorar a topar de novo os nossos caminhos. Então por que não agora? O momento é agora, é depressa, porque cada alma tem o seu caminhar, tem o seu destino, tem a sua destinação. E qual é o principal beneficiado pelo perdão?
Porque quem vai me aliviar, o primeiro aliviado vai ser eu. E o outro também é. Só de eu procurá-lo para lhe pedir perdão, ou só de eu mudar esse ciclo dentro de mim e lhe conceder o perdão, eu já estou quebrando uma energia de muito tempo. Então é preciso que a gente passe por esse redimensionamento qualitativo e quantitativo, porque nós hoje temos uma cabeça diferente, um coração diferente. De 30 anos para cá, de 10 anos para cá, de um dia para cá, esse evento que gerou esse desequilíbrio foi ontem. De ontem para hoje tem 24 horas, e em 24 horas nós já crescemos demais. Nós não somos mais o mesmo, e não temos mais o direito de agir com a mesma cabeça e o mesmo coração diante de um evento que contrariou há tanto tempo. E se for há 10 minutos? Nós já somos diferentes há 10 minutos, porque nos últimos 10 minutos nós já escutamos coisas aqui que já nos fomenta nesse caminho aí do perdão. Então por isso é depressa, tem que ser depressa. Então não vamos ficar remoendo mágoas e ressentimentos, porque os primeiros a ser prejudicados com isso somos nós mesmos. E na medida das nossas forças, vamos começar a dar atenção para essa necessidade, porque isso é exercício de prática de caridade. E os Espíritos falam para nós que fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? De quem? É para a gente começar a se perguntar. Salvação de quê? Desse conflito que está aqui. Se você não perdoar os homens, as ofensas que eles fazem contra você, então você vai ficar em conflito e não se salvará desse conflito enquanto não pagares o último ceitil. Está lá no Evangelho. E o que é pagar o último ceitil? É o quanto que você vai ser capaz de renunciar-se a si mesmo, porque isso aqui é seguir Jesus. E Jesus fala para nós: aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo. Opa! O que está dentro de mim que eu preciso renunciar para caminhar nessa direção de quebrar esse ciclo do ressentimento e da mágoa? Então eu preciso renunciar a alguns valores mantidos pelo egoísmo e pelo orgulho, que estão me trazendo, sustentando esse estado ruim de espírito até agora. Mas para isso eu preciso voltar na primeira bem-aventurança e me empobrecer um pouco em espírito, e me humilhar um pouco, aqueles que se rebaixam serão elevados. Está lá no Evangelho. Aqueles que se humilham serão exaltados. Esses exaltados aí não é de exaltação não, serão considerados. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Está lá no Evangelho do Espiritismo. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É o sacrifício de si mesmo. Quem é o si mesmo? Eu. E o que me constitui? Os meus valores, os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus atos, sustentados pelos meus valores. Isso tem nome, chama-se reforma íntima. Então, quando nós não conseguimos passar por esse caminho, aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. É o ensinamento de Jesus. Vamos jogar isso aqui nessa nossa conversa de hoje. A que eu preciso de renunciar em mim? Quais os valores que estão sustentando a minha chegada até esse estágio onde eu me encontro hoje? Se é que eu ainda estou com mágoas, com ressentimentos dentro de mim, o que tem sustentado isso? Eu preciso renunciar a isso, porque esses valores é que sustentam isso, e eu preciso rever esses valores à luz do empobrecimento em espírito. Então, voltando de novo na base, que é a primeira das 5 bem-aventuranças. Então, o perdão é pré-requisito para essa nossa evolução. Porque ele é o grande obstáculo. Energeticamente, que é uma consequência do espiritualmente. Então, o que nós precisamos de fazer? Ter essa consciência de que o outro é diferente de nós, de que ele tem o direito de pensar diferente, de fazer diferente,
e cada um de nós começar a sentimentalizar diferentemente os nossos pensamentos, para que comece a gerar emoções novas em nós. E que essas emoções, essa sentimentalização seja um pouco mais condizente com a afetividade, o carinho, o respeito à unicidade do outro, a indulgência para com a pequenez do outro, a misericórdia, ou seja, o começar a enxergar com o coração a miserabilidade do outro e ser indulgente com ela, de não enfiar o dedo mais na ferida, de não piorar ainda mais a situação do outro, não aumentar ainda mais a miserabilidade moral do outro, intelectual do outro. Ou seja, nós precisamos de começar a redimensionar isso à luz do Evangelho. É fácil? Não, esse é o nosso grande desafio aqui. Mas se nós não dessemos conta, Jesus não estaria investindo em nós. E coloquemos uma coisa na cabeça: Jesus não desiste de nós. E Ele não está muito focado no quem nós somos. Ele está focado em que nós queremos ser a partir daqui. Porque nós não podemos voltar lá e consertar o que nós fizemos de errado. Mas nós podemos começar aqui a estabelecer um novo fio, um novo caminho. Quem nos ensinou isso foi Chico Xavier. Então, mas primeiro acordemos. Saiamos desse sono profundo e comecemos a despertar para uma realidade nova à luz do Evangelho de Jesus. Muito boa noite a todos, muito obrigado. No nosso próximo encontro nós vamos entrar aí na sexta bem-aventurança, que é bem-aventurados os limpos em coração, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. O que está sujando o nosso coração? Bem-aventurados os limpos em coração. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é esse ver Deus? Esse trocar as lentes a partir de um novo estado íntimo. É o Deus que está dentro de nós, que nós não temos visto, e que agora começaremos a partir de uma consciência nova, de um estado de alma novo, de um reino dos céus novo implantado dentro de nós, com um movimento para frente e para o alto que nós demos conta de fazer, que é sair, quebrar esse ciclo do ressentimento e da mágoa e atingir a condição de perdoar. Que Jesus continue sustentando-nos nessas nossas propostas, nesses nossos novos empreendimentos, a partir de uma consciência nova que nós estamos tomando e adquirindo. Deus abençoe a todos os corações que estão aqui presentes nos ouvindo e os que virem a nos ouvir no futuro através do acesso aí ao nosso canal no YouTube. Ajudem-nos, vocês que estão nos ouvindo pelo YouTube, nos assistindo, ajudem-nos divulgando, compartilhando o máximo, compartilhando com força, para que essas mensagens cheguem a muitos corações. E se inscrevendo para nos ajudar a fortalecer o nosso canal de comunicação. Tá? Muito obrigado. Muito boa noite.